A doutora Patrícia Gonçalves, deixa eu te dar um beijo, tudo bom? Tudo Seja bom. bem-vinda. Muito obrigada. E o assunto que você trouxe pra gente hoje é muito interessante, porque certamente é um questionamento, é um incômodo de muitas mulheres, né? Que é a cólica menstrual. Antes de mais nada, explica pra gente o que é a cólica. A cólica menstrual ocorre quando a mulher tem um ciclo menstrual regular ou irregular e que tem a contração da musculatura uterina. No desprendimento do endométrio, que é a camada interna do útero, isso faz com que o útero contraia um pouco mais e a mulher pode ter a cólica menstrual, o que nós chamamos tecnicamente de dismenorreia. Dismenorreia é um sinônimo de cólica menstrual. Exato. Dismenorreia é o termo técnico para cólica menstrual. E aí, então, existe a dismenorreia primária, que é a cólica menstrual pura e simples, e a dismenorreia secundária, porque é secundária a alguma patologia, por exemplo, a endometriose. Perfeito. E cólica menstrual é saudável? É algo que eu devo me preocupar ou não? É natural? Na verdade, é normal, é comum, vamos dizer assim, não que seja o habitual. Não são todas as mulheres que têm dismenorreia, que têm a cólica menstrual. Porém, é muito comum entre as mulheres a queixa de cólica menstrual. O que não é normal é uma cólica menstrual exacerbada, muito intensa, incapacitante. Aquela mulher que deixa de ter as atividades dela no trabalho, com a família, com os filhos, por conta de cólica menstrual. Isso seria então um sinal de alerta. É um sinal Caso eu de me alerta. sinta assim, não consiga fazer nada nesse período, normal não é. Não é normal. Tem alguma fase da vida que é mais comum, é mais presente a cólica? A mulher ela pode apresentar cólica desde o primeiro ciclo de menstruação, que nós chamamos de menarca, que é quando a menina aos 12, 11, 13 anos vem a menstruar pela primeira vez. Então ela se queixa de desconforto. Isso é o habitual, porque a musculatura do útero está se contraindo. Vamos mostrar aqui? Vamos. No nosso modelo, veja. Essa é a musculatura uterina, que nós chamamos de miométrio. Certo. E essa é a camada interna do útero, que nós chamamos de endométrio. Vou pedir para você virar um pouquinho. Quer que eu vire para você ou não precisa? Eu acho que aqui, agora, ó. Só agora virar ficou. para essa Então, câmera. aqui o miométrio Tá. e o endométrio. Perfeito. Quando a camada interna do útero vai se desprender, que é o fruto da menstruação, o miométrio, que é a musculatura uterina, se contrai. E conforme tem a contração, se ela é mais intensa, a mulher sente mais. Ela tem um desconforto maior. Até então, passa com medicação, ou analgésico, ou mesmo anti-inflamatório. Porque por ação das prostaglandinas, que são substâncias que fazem com que tenha uma contratilidade da musculatura mais intensa, a mulher pode então apresentar essa contração menos ou mais intensa. É verdade que depois da gravidez a mulher tende a ter menos cólica? Pode acontecer, porque essa musculatura então passa a relaxar e o canal do colo uterino, depois da gravidez, acaba tendo aqui para nós vermos, esse canal do colo uterino pode ter uma pequena dilatação com o parto e com isso facilitar a descida da menstruação. Por conta disso, a mulher tem um pouco menos de desconforto. Não é uma regra, né? Algumas mulheres podem ter cólica, mas na maior parte o desconforto acaba sendo menor. Sim. A pílula anticoncepcional, ela auxilia também na diminuição da cólica? Essa é uma pergunta muito pertinente, muito interessante. Dependendo da causa dessa dismenorreia, dessa cólica menstrual, nós podemos lançar mão de artifícios para diminuir essa dismenorreia, para diminuir essa cólica menstrual. E um dos artifícios é o uso do anticoncepcional. Porém, nós temos que investigar qual é o tipo adequado àquele caso, àquela paciente, de acordo com a queixa. Por exemplo, se a mulher tem
cólica menstrual, porque ela tem ovário policístico com um ciclo irregular, então nós lançamos mão de um anticoncepcional que seja antiandrogênico, isto é, que iniba a ação do hormônio masculino e com isso reduz então a contratilidade e melhora a cólica menstrual e outros fatores de acordo com essa patologia que é o ovário policístico. Em casos, por exemplo, de endometriose leve, a endometriose nada mais é do que a camada interna do útero, o endométrio que nós mostramos aqui, fora do local normal, fora dele mesmo. Então, por isso é endometriose, é um endométrio fora dele. Então, o tratamento ideal com o método contraceptivo ideal, a pílula anticoncepcional ou o DIU de progesterona, faz com que a mulher pare de menstruar. E isso é que vai fazer parar de ter cólicas. Então é importante investigar a causa dessa cólica. Sempre, sempre. Mas é possível, depois da investigação, eu ter cólica porque é algo que faz parte do meu organismo? Fisiológico. Fisiológico. Sim. E hoje em dia existem novos medicamentos que podem auxiliar nesse controle da dor? Sim, anti-inflamatórios. A cólica pode vir associada, inclusive, a sangramento uterino anormal, que é um sangramento exacerbado. Então, nós conseguimos controlar com medicações indicadas e adequadas ao tipo de paciente. Nós temos até um vídeo, né, que dá para explicar direitinho como isso acontece. Vamos colocar então na tela? Explica pra gente o que está acontecendo nesse vídeo. Aí está ocorrendo, então, a ovulação, a liberação do óvulo e a captação desse óvulo pela trompa. O endométrio, então, quando não há a fecundação, ele descama, que é aquela camada. De acordo com o tempo do ciclo, vai tendo pico hormonal. Esse pico de estrogênio e de progesterona faz a fase ovulatória. Olha lá. Então, nós temos a ovulação, a captação do óvulo pela tuba uterina e ele vai migrar para dentro do útero. Se ocorrer a fecundação, ele vai se implantar. Se não ocorrer a fecundação, ele é absorvido e com isso vai ser descamada a camada interna do útero, esse endométrio, e então ocorre a menstruação. Queria que você respondesse algumas dúvidas que chegaram pra gente no @Revista da Cidade. A Juliana, ela disse que a filha dela tem muitas cólicas todos os meses e ela queria saber se manter os pés no chão pode fazer com que a dor aumente. Isso é uma dúvida, Juliana, muito comum, porque eu ouvia muito a minha avó dizer, né? Não lave a cabeça, não tome friagem. E é pertinente, porque não que a cólica vá exacerbar por conta do pé resfriado no chão, mas o pé resfriado ao chão, o pé descalço, faz com que resfrie o corpo. E esse resfriamento do corpo faz uma vasoconstrição, que é o fechamento dos vasos. Como o endométrio, que é a camada interna do útero, é cheia, repleta de vasos, essa contração faz com que o útero contraia mais, faça mais força para descamar o endométrio. E aí, então, a mulher tem um pouco mais de cólica. Como nossas avós são sábias, né? Porque é muito comentário de avó, né? Não fica com o pé no chão, não fica com o pé no chão gelado, que vai te fazer mal. E é interessante porque a escuta do médico e a sensibilidade do médico a essas queixas, a essas receitas da vovó, faz a diferença. Porque o fato de nós explicarmos que é o resfriamento que faz a vasoconstrição, o fechamento dos vasos, e o útero contrai mais para poder expelir a camada interna e ocorrer a menstruação, é fácil entender que, por conta disso, não é bom ficar descalço. Muito bom. A Selimar está dizendo aqui que ela sente muita cólica e que ela também tem muita dor nas pernas, dor de cabeça e ânsia de vômito. Ela disse isso e a Ana também falou da dor de cabeça. A pergunta é comum ter esses sintomas associados? Esses sintomas associados ocorrem pelos picos hormonais que nós lembramos bem com esse vídeo. Então, esses picos hormonais faz com que haja uma vasodilatação,
Por isso, o inchaço nas pernas e a dor por compressão desse inchaço nas pernas, a cefaleia, que é a dor de cabeça, também ocorre por conta da dilatação dos vasos sanguíneos por efeito hormonal do estrogênio. E com isso a mulher tem esses efeitos. A náusea e o vômito é por reflexo vagal que nós falamos da hipotensão, muitas vezes, a baixa da pressão arterial, e isso faz com que a mulher tenha um desconforto gástrico, sem falar que os hormônios também agem no trato gastrointestinal. Então, o intestino fica mais cheio de gases por relaxamento das alças intestinais, a mulher se sente empachada, com o abdômen mais inchado, e tudo isso é por efeito hormonal que está associado a esse ciclo. O pessoal do nosso fã-clube do Revista da Cidade, um beijo para vocês. Ela comentou aqui que ela teve endometriose e que desde então ela toma anticoncepcional. Aí ela diz, se eu parar de tomar, pode ser que eu volte a ter endometriose? Depende do anticoncepcional que ela está em uso. Se é um anticoncepcional contínuo e que faz com que ela pare de menstruar, ela está, de alguma maneira, tratando essa endometriose. E com esse tratamento, se for uma endometriose leve, que não seja profunda e que não acarrete ao acometimento cirúrgico, isto é, você não tenha que ir para uma cirurgia, então sim, esse anticoncepcional está fazendo o papel dele. Isso é muito comum quando nós usamos o DIU de progesterona para tratar endometriose leve. Normalmente, essa endometriose, por esse período do uso do DIU, que são 5 anos, esse DIU de progesterona, faz com que haja uma atrofia tanto do endométrio, que é a camada interna do útero, quanto da parte da endometriose, o endométrio que está fora do local habitual, isto é, no intestino, no espaço entre os ovários e a trompa e etc. E com isso há uma atrofia e um tratamento concomitante. A Natália fez uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta que muitas pessoas têm. Por que as cólicas podem variar de intensidade? Às vezes sentimos muito em um mês, no outro não sentimos tanto. Por que isso acontece, doutora? Natália, né? Isso, a Natália que perguntou. Natália, a sua pergunta é muito pertinente. Por quê? Muitas mulheres não entendem os sintomas que estão tendo ao longo do mês, do ciclo. Então, muitas vezes as mulheres chegam ao consultório ginecológico e dizem, mas o meu ciclo menstrual esse mês foi muito curto, ou então meu ciclo menstrual foi muito longo, com sangramento intenso e eu tive cólica. Depende muito do seu hábito ao longo desse mês, hábito alimentar, hábito de dormir cedo ou não, de fazer exercícios ou não, porque com tudo isso, por exemplo, quem não está acostumado a comer peixe, que tem ômega, come muito peixe naquela determinada fase do final de semana, por exemplo, isso atua, essas substâncias atuam nos ovários, no eixo hormonal e faz com que você possa ter mais ou menos cólica, mais ou menos sangramento, mais ou menos sintomas. E isso você tem que relatar para o médico. Teve uma paciente recentemente que disse, o meu ciclo foi mais curto esse mês e eu tinha viajado, eu fiz uma viagem para o exterior. O fuso horário interfere? Interfere. Olha só. Porque altera o sono. E o sono libera cortisol, que age também, que é uma substância que age nos ovários. E por conta disso, o ciclo dela encurtou. Então, pode sim, tanto exacerbar a cólica, como aliviar em quem não tem cólica, em quem tem muita cólica. Tá tudo interligado, então. Tudo interligado. Alimentação, por exemplo, quem come muito chocolate, porque tem TPM, então tem avidez pelas substâncias que existem no chocolate. Isso faz com que
exacerbe um pouco mais os sintomas ou alivie. A TPM tem relação direta com a cólica? Não necessariamente. Ou a cólica com a TPM, não? A cólica, ela pode ser uma consequência daquele pico hormonal. E a mulher ter uma tensão pré-menstrual mais intensa naquele mês. E, por consequência, ela ter uma cólica mais intensa. Eu quero fazer uma pergunta aqui da Cíntia, que ela relatou um caso que nós começamos esse bate-papo falando sobre, que ela sente muita cólica, dói tudo, inclusive as pernas, o quadril, e que ela fica de cama. Aí ela te pergunta, o que ela pode fazer para amenizar? Qual o conselho que você daria para a Cíntia? Cíntia, a princípio, o ideal é que você procure um ginecologista da sua confiança. Independente de ser de convênio particular, saúde de família, UBS, não importa. Mas que seja um ginecologista que você possa contar na anamnese, no histórico pessoal, todas essas suas queixas, tudo aquilo que te aflige. Por quê? Tem que ser feito um investigativo no sentido hormonal, ultrassonográfico, no sentido de saber como você se alimenta, quais os seus hábitos, se você fuma, se você dorme bem, se você faz exercícios, porque tudo isso interfere. Para que seja adequada uma medicação ao seu caso, que possa, por exemplo, nós podemos dar uma medicação que ajude a circulação. Ou então, e que até mulher grávida pode fazer uso. Ou então uma medicação que seja um diurético, para que ela possa, um diurético adequado ao seu caso. Por isso que eu digo que tem que ser individualizado. Não pode ser uma coisa comum a todos. Tem que ser caso a caso estudado. Mas tem tratamento sim, Cíntia. Então, tanto para a Cíntia quanto para você, né, que está nos vendo e sente uma cólica fora do normal, busque orientação médica. Exato. É normal ter um pouco de cólica, mas não uma cólica que te impeça de fazer as atividades do dia a dia. Incapacitante. Não, não é o normal. Foi um prazer recebê-la, doutora Patrícia também, Gonçalves. Suas explicações são muito claras. Assim, foi realmente um prazer. Eu tenho certeza que daqui para frente nós, mulheres, né, iremos caminhar de uma forma mais leve e mais bem informadas. Vou deixar o seu Instagram, que é o @doutora.patricia_Gonçalves. Doutora é DRA, tá? Então é DRA.patricia_Gonçalves. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-la pessoalmente, viu? Adorei. Tá tão quentinha, doutora. Ai, que delícia.